a nossa devocional. Eclesiastes 7, versos 1 a 12. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os dias de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Vamos lá. Muita coisa aqui nesse texto. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês aqui. Calça jeans ou moletom? Mousse de maracujá ou de limão? MPB ou sertanejo? iOS ou Android? Praia, Peruíbe ou Petrópolis? Montanhas. Inverno ou verão? O que é melhor? Já participou desse tipo de brincadeira em que te dão duas opções? Te dão duas opções e você tem que escolher uma ou outra? Já participou disso? Lá, o pessoal tá respondendo aí. MPB, praia, maracujá, verão, moletom, iOS, olha lá. O pessoal tá respondendo. A Grazi respondeu tudo. Jeans, maracujá, sertanejo, Android, Petrópolis, inverno. Muito bom. Normalmente essas opções vêm e às vezes a gente acaba escolhendo até uma terceira, né? Que não tá na opção. Jeans ou moletom? Não, eu prefiro calça de tactel. Mousse de maracujá ou de limão? Prefiro pavê. Né? A gente acaba escolhendo uma outra, não é? Que não foi listada. É um jogo bobinho, mas que mostra pra gente como a vida é feita de escolhas. Existe um estudo que estima que as pessoas fazem por dia cerca de 10 mil escolhas, 10 mil decisões todos os dias das nossas vidas. Algumas dessas decisões são enormes, não é? Como a escolha do seu cônjuge, talvez uma das maiores, se não a maior decisão que você vai tomar na sua vida, não é? A escolha do seu cônjuge. Mas além dessas grandes decisões, existem milhares de outras decisões simples, decisões pequenas, como a roupa que nós vamos vestir, não é? Uma decisão que você tem que tomar todo dia. Se você vai ou não pentear o cabelo naquele dia, é uma decisão que você vai ter que tomar, não é? Qual caminho você vai fazer entre um lugar e outro? Tem gente que prefere fazer o mesmo caminho todo dia, tem gente que prefere fazer caminhos diferentes a cada dia. O fato é que nós fazemos decisões, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas todos os dias, várias escolhas. E no texto que está diante de nós hoje, o autor de Eclesiastes, ele nos ajuda a fazer escolhas, mostrando que algumas coisas são melhores do que outras. Nesses 12 versículos, ele usa 7 vezes uma expressão, a seguinte expressão: é melhor do que. É melhor do que. Olha aí, outra decisão que a Priscila apontou. Vou entrar na live do Pastor Felipe e fazer devocional hoje ou não? É uma decisão. Todo dia você tem que tomar. Todo dia você tem que tomar essa decisão. Eu vou entrar e fazer a devocional ou não? Você tem que tomar a decisão.
Mas o autor de Eclesiastes está nos dando aqui, mostrando aqui que algumas coisas são melhores do que outras. E hoje, então, nós vamos analisar quais são essas coisas melhores que o autor nos incentiva a buscar. É importante perceber, queridos, que esse texto ele é um texto de poesia hebraica. Eu não sei se você percebeu, mas ele é muito semelhante a Provérbios, não é? Ele é cheio de paralelismos, E às vezes um versículo não tem nenhuma conexão com o versículo de baixo ou de cima. Eles são ideias completas neles mesmos, tá bom? Então, tenha isso em mente. Praticamente o texto que a gente está lendo aqui é muito semelhante ao texto de Provérbios. A poesia hebraica, paralelismo, nós vamos caminhar tentando entender o que é melhor do que o que, tá bom? Olha aí, no versículo 1 ele começa dizendo: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Ele começa já dizendo que mais vale ter um bom nome do que um perfume finíssimo. Qual que é a comparação aqui? Ele está dizendo que mais vale uma boa reputação do que as posses. É preciso perceber, queridos, a importância dos perfumes na época em que o autor de Eclesiastes viveu. Perfumes e óleos, eles tinham uma função naquela cultura, naquela sociedade, onde não existia asfalto, não existia carro, a água não era algo abundante para toda a população. Se você queria cheirar bem e assim ser bem recebido pelas pessoas, era importante ter algum tipo de perfume com o qual você pudesse esconder o cheiro que as longas caminhadas em estradas poeirentas causavam nos seus pés e no seu corpo como um todo, não é? Mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo aqui, queridos, é que existe algo melhor do que os perfumes finos. E esse algo é a boa reputação. Esse algo é a boa reputação. Você se lembra de um comercial? Lá vou eu entregar minha idade aqui de novo. Um comercial antigo que era como se estivesse numa festa e de repente as pessoas começavam assim, ó. A Débora chegou. A Débora chegou. A Débora tá aí. Vocês lembram desse comercial? Eu não lembro qual era o produto que o comercial procurava vender. Mas as pessoas estavam na festa e de longe elas sentiam o cheiro do perfume de uma pessoa e falavam que ela tinha chegado. Eu nem lembro se era Débora mesmo o nome da pessoa, mas enfim, era esse o comercial. E na verdade, queridos, isso acontece não com perfumes, mas com a nossa reputação. Não com perfumes, mas com a nossa reputação. A reputação, ela sempre antecede as pessoas. Eu vou ter que começar a procurar os comerciais aqui antes, achar no YouTube e trazer aqui para vocês. Porque senão vocês vão achar que eu sou um mentiroso, que eu fico inventando comercial na minha cabeça. Mas na verdade, queridos, o que o comercial retrata acontece não com as nossas reputações, ou não com os nossos perfumes, mas com a nossa reputação. A reputação sempre antecede a pessoa. A sua fama sempre chega antes de você. A sua reputação vai ser formada de acordo com as pequenas decisões e ações que você toma no seu dia a dia. Sua reputação, ela vai ser muito mais influenciada pelas milhares de pequenas decisões que você tomar do que por uma boa grande decisão que você tomar. Lembra aquilo que eu falei, que eu falo para vocês sempre? Que a sua vida com Deus, o seu tempo devocional, ele não depende das suas grandes refeições, daquelas conferências que você participa, que são boas. Mas melhor do que as grandes conferências são as devocionais diárias. Ok? Da mesma forma, as suas decisões. O que vai definir de forma mais importante a sua vida não são as grandes decisões, mas são as milhões de pequenas decisões. Pastor, mas a escolha do meu cônjuge vai definir muito a minha vida. É verdade. Mas é bem provável que a escolha do seu cônjuge seja muito influenciada pelas milhões de pequenas decisões que você toma na sua vida. Essas milhões de pequenas decisões
vão influenciar um monte de coisa que provavelmente também vão influenciar a escolha do seu cônjuge, quem você vai conhecer, o tipo de pessoa pela qual você vai se interessar. Tudo isso vai ser influenciado pelas milhões de decisões, e inclusive a sua reputação. A sua reputação vai ser formada, de novo, com base nas milhões, nas milhares e milhares e milhares de decisões que você toma todos os dias. A cada decisão e ação que a gente toma, nós vamos edificando uma reputação para a gente, ou destruindo a nossa reputação. Pense por um instante, se avalie, como você é conhecido? Como é que você é conhecido? Qual é a sua reputação? Por exemplo, meu amigo Marquito Lopes, pastor lá em Piracicaba, é conhecido pela extrema generosidade dele, por ser um cara de um coração enorme, gente boa. Ele é conhecido assim, é a reputação dele, é fruto das escolhas dele. Mas analise comigo, quando as pessoas pensam em você, elas pensam em alguém que tem características de Cristo na sua vida? Analisa comigo, você é conhecido como uma pessoa humilde ou como uma pessoa orgulhosa? Você é conhecido como alguém que chora diante do pecado ou como alguém que brinca e ri com o pecado? Você é conhecido como alguém que ama fazer o bem aos outros ou como alguém que pensa sempre em evitar prejuízos? Você é conhecido como alguém que perdoa facilmente ou como alguém que guarda rancor e faz as pessoas pagarem pelos pecados que cometem contra você? Você é marcado pela pureza do seu falar, do seu agir, ou pela sujeira do seu falar e do seu agir? Você é conhecido como um pacificador, alguém que reconcilia pessoas, ou como alguém que causa intriga e confusão? Essas marcas que eu falei acima agora são as marcas das bem-aventuranças que Jesus traz lá no Sermão do Monte. São as marcas das bem-aventuranças. A gente precisa pegar esse tipo de lista, os frutos do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas, e a gente pode fazer um check-up do nosso caráter, não é? Talvez seja algo bom você sentar com o teu esposo, com a tua esposa, pegar as bem-aventuranças, pegar os frutos do Espírito e baterem um papo. Um avaliando o outro, um ajudando o outro a ver pontos cegos. Não é? Isso é muito valoroso. Ah, pastor, eu não sou casado. Sente com um amigo, uma amiga da igreja. Converse sobre isso. Converse, fale sobre isso com seus amigos, deixe eles trazerem esse feedback. Queridos, nós não enxergamos a maioria dos nossos erros. Nós somos muito falhos nisso. Nós somos rápidos e ágeis em ver o erro dos outros. Mas o nosso a gente tem dificuldade, por isso a gente precisa dessas conversas. A gente precisa que as pessoas nos abram os olhos. Pega essas listas, faz isso. Faz isso. A reputação, queridos, ela é formada pelas nossas ações. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos ser conhecidos por aquilo que fazemos. O autor de Eclesiastes, ele está nos chamando a entendermos que uma boa reputação é muito melhor do que qualquer artifício terreno que possa nos tornar atraente às pessoas ao nosso redor. Presta atenção. Pais com filhos também, muito bem, Tiffany, seria muito bom. São boas conversas para ambos, né? Para os pais ouvirem os seus erros também. Os filhos também podem ajudar os pais a perceber, não é? Mas presta atenção, o resumo do que o autor de Eclesiastes está querendo nos dizer, quando ele nos diz, quando ele nos diz no versículo 1 que o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, o resumo disso é que é muito melhor ter uma boa reputação do que qualquer artifício terreno que possa nos tornar mais atraente para as pessoas ao nosso redor. A boa reputação é melhor do que isso. Não está dizendo que os artifícios terrenos que vão nos tornar atraentes, como o perfume, são ruins. Entenda isso. Ele não está condenando isso. Ele só está dizendo que a boa reputação é ainda melhor. É ainda melhor.
Edifique uma boa reputação para você, mas não para você mesmo, nem para a sua glória, mas edifique uma boa reputação para a glória de Jesus. Edifique uma boa reputação para que as pessoas possam vir perguntar a você, viu, por que você é tão desapegado ao dinheiro? Por que você é tão desapegado ao dinheiro? Por que você é tão generoso com as pessoas? E aí você possa dizer, olha, porque eu sirvo aquele que não poupou seu próprio filho. Porque eu sirvo aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim, abriu mão de tudo para se fazer homem e morrer na cruz em meu lugar. Ele me deu vida, ele me deu tudo, ele me deu a si mesmo. Ele é o tesouro que eu realmente preciso e eu já tenho. Por isso eu posso ser desapegado ao dinheiro, por causa de Jesus e para a causa de Jesus. Percebe? A gente não edifica uma reputação para a gente, para nossa glória. A gente edifica uma reputação para que nós tenhamos a oportunidade de apontar as pessoas para aquele que nos deu vida, que nos deu um nome, que nos deu uma reputação. Em comparação na primeira parte do versículo, essa comparação da primeira parte, ela prepara o palco para a segunda comparação do versículo. Veja aí. Se o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Parece que Salomão ele é um sádico, né? Alguém que se alegra com o sofrimento. Mas não é esse o caso, tá bom? Não é esse o caso. Na primeira comparação, tanto o perfume como a reputação são coisas boas da gente ter. Aqui na segunda comparação do versículo 1, o mesmo padrão se repete. Nascer é algo muito bom, é algo que a gente deve celebrar, sem dúvida alguma. Mas tanto nascer quanto morrer tem algo a nos oferecer. Mais ainda se a pessoa que morreu tinha uma boa reputação. Ainda mais se essa boa reputação for uma boa reputação diante de Jesus. É por isso que Paulo pode ecoar isso dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que o dia da morte de um cristão é melhor do que o dia do nascimento dele. O cristão, nesse aspecto, também, ele é como Jesus. Alguém disse o seguinte sobre o nascimento e a morte de Jesus. Thomas Boston disse isso. No dia do seu nascimento, ele nasceu para morrer. E no dia da sua morte, ele morreu para viver. O dia da morte do cristão é o dia em que ele morre para viver. Para viver para sempre, na presença do seu Senhor. Domingo passado, agora, eu preguei sobre a 1 Tessalonicenses 4, não é? Onde fala sobre os mortos, a ressurreição dos mortos e tudo mais. E aí ontem, na hora do almoço, eu estava sentado almoçando e eu perguntei para minha filha, filha, o que você lembra da mensagem de domingo? E ela respondeu que a morte não é o fim, é apenas o começo. É isso. É isso. A morte não é o fim, é apenas o começo. É apenas o começo. Assim, Salomão, o autor de Eclesiastes, no verso 2 diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há uma casa em festa. É melhor participar de um velório, Salomão está dizendo, o autor de Eclesiastes está dizendo, do que de uma festa. Por quê? De novo, ele não está condenando a festa. Ele não está condenando. Tem seu valor. É importante, é bom celebrar a vida que Deus nos deu, nos alegrarmos, desfrutarmos das coisas boas que o Criador nos deu para desfrutarmos. Mas o que Salomão está falando aqui é que é ainda melhor irmos a um velório. Por quê? Porque no velório a gente tem a oportunidade de refletir e perceber a brevidade dessa vida e a certeza da morte. A brevidade dessa vida e a certeza da morte. É importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente pensar. Esse é um dos efeitos positivos do coronavírus, não é? Quantos aqui lá para meados de março, início de abril, não pensaram seriamente consigo mesmos? Será que eu chego até o final do ano? Não pensaram, eu não sei se eu chego até o final do ano. Quantos aqui não pensaram isso? Quantos aqui não refletiram sobre a brevidade da morte, a possibilidade de não chegar até o final do ano? Não é? Quantos aqui não pensaram nisso? Não é?
É importante nós sermos relembrados disso, do fato de que nós não somos imortais. Veja, o próprio Salomão disse que Deus colocou a eternidade, o próprio autor de Eclesiastes disse que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E ele de fato fez isso. Porque nós fomos feitos para sermos eternos, e por isso a gente tende a pensar que de fato nós somos. Não é? Que de fato nós somos. Mas o velório, o se confrontar com a morte, uma pandemia mundial, nos confronta com a realidade. Nos confronta com a realidade. Que na vida após a queda do homem, na vida depois que o pecado entrou no mundo pela raça humana, a morte é uma grande certeza. A morte é uma grande certeza. E talvez agora você já está mais tranquilo, talvez na sua cidade as coisas já começaram a se acalmar, a se aquietar, e aí você já começa a ter certeza que você vai viver até os 80 anos, né? Mas a gente deveria aproveitar esse momento para trazer essa realidade para a nossa vida e guardar ela com a gente para sempre. Não importa se está tendo pandemia ou se não está tendo pandemia. Eu e você, nós não sabemos se nós vamos viver até o final do ano. Nós não sabemos se vamos viver até o final de hoje. Até o final de hoje. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E a gente precisa pensar e refletir nisso. A gente precisa pensar e refletir nisso. Por isso os velórios são apropriados. A gente não gosta de parar e pensar na realidade da morte, mas isso é bom. Isso é bom. Salomão está deixando, o autor de Eclesiastes deixando claro para a gente aqui a importância disso. Veja os versículos 3 e 4. A tristeza é melhor do que o riso. A tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas do tolo na casa da alegria. Aqui o autor de Eclesiastes fala 2 vezes sobre o coração. Sobre o coração. O coração não é aquela figura vermelha que a gente está acostumado a pensar, né? Que nós facilmente associamos ao romantismo, né? Não é isso. Você que está no curso A Vida no Evangelho, já assistiu às aulas do ídolo do coração, sabe que não é isso. Sabe que não é isso que quando a Bíblia fala sobre coração, não é disso que ela está falando. Não é? Na Bíblia, o coração ele é o centro de comando do homem. Ele é o centro de controle da vida humana. Ele é o que controla a nossa vontade, o nosso pensamento, as nossas emoções. E segundo o autor de Eclesiastes, o que é que torna o coração mais sábio? O que é que torna o coração mais sábio? O que melhora o coração? O riso? A alegria? Ou a visita ao velório? A participação no culto fúnebre? Queridos, festejar, se alegrar, beber, dançar, jogar, tudo isso faz parte do plano de Deus para nossas vidas. E se essas coisas forem bem utilizadas, elas certamente nos levarão para mais perto de Deus. Mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo para a gente aqui, queridos, e nós precisamos ouvir, é que se nós queremos ter corações sábios, precisamos frequentar velórios. Precisamos meditar na morte, na realidade da morte. Porque, te lembrou o filme Divertidamente? O pessoal do grupo da Vida no Evangelho teve uma aula baseada, falando sobre emoções, e o gancho que a gente usou foi o filme Divertidamente. Muito bom. A gente precisa pensar nisso, porque isso nos faz colocar as coisas na perspectiva correta. Eu sou pastor aqui em Caldas Novas tem 13 anos. 13 anos. Até hoje eu só fiz um culto fúnebre de um membro da igreja. Só um. Mas antes de eu vir para cá, eu fiz um estágio numa igreja nos Estados Unidos. E nessa igreja tem muito velhinho, sempre teve. Naquela época continua tendo, né? Os velhinhos... Tem muito velhinho. E no ano que eu passei lá, a gente fez, eu não lembro agora se foram 6 ou 7 cultos fúnebres de membros da igreja. 6 ou 7 cultos fúnebres de membros da igreja
sem contar os cultos fúnebres, os velórios de parentes de membros da igreja que a gente acabou participando. Na época eu era um menino de 21 anos, né? Mas aquilo me ajudou a trazer perspectiva sobre a minha vida. Aquilo me ajudou muito. Eu me lembro em especial de um dia eu estava na casa do meu pastor lá no estágio e ligaram do hospital avisando que a avó dele estava nos seus últimos momentos de vida. Então o pastor pegou alguns dos filhos mais velhos dele, uns 5, só os mais velhos, e me chamou e me levou e a gente foi lá pro hospital onde ela estava. Na verdade era tipo lá nos Estados Unidos chamam de hospice care, né? É um lugar muito bom, muito confortável, onde normalmente as pessoas vão para passar os últimos dias da vida delas mesmo. Onde, já sabe assim, ó, tá nos últimos meses, aí a pessoa vai para lá e vai ser cuidada lá com bastante cuidado. A gente chegou lá, tinha alguns outros familiares lá também. A avó dele estava no oxigênio. Quando a gente entrou, ela abriu os olhos, né? E a gente começou a cantar um hino com ela. Um hino que falava sobre nossa vida eterna com Cristo. E ela ficou ali de olhos abertos enquanto a gente cantava o hino com ela. Ela acompanhou tudo até a última estrofe do hino. E no começo da última estrofe do hino, ela fechou os olhos. E aí aquele monitorzinho do coração, né? Pi, pi, pi. Parou. Pi. E a gente continuou cantando. Terminamos o hino. E ela faleceu. Que doce. Que tranquilidade. Assim é a morte de um cristão. A morte de um cristão ela é assim. Seja ele assassinado, seja ele a vítima de uma doença, de um câncer, do coronavírus, a morte do cristão ela é tranquila. Ela é tranquila. Porque assim como nosso Senhor Jesus, nós também morremos para vivermos eternamente. Essa é a morte do cristão. Essa é a morte do cristão. Olha o verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. A repreensão de um sábio é melhor do que a música dos tolos. E olha o verso 6. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Os espinhos não são boa lenha. Não são boa lenha. Não é? Os espinhos, eles fazem um fogo rápido, mas que logo acaba, só faz estalo, mas ele não produz nada, não ajuda a panela a fazer o que a panela tem que fazer. O autor de Eclesiastes está nos dizendo que assim é a risada do tolo. Não é? O riso dos tolos é como esse espinho debaixo da panela, ele não produz nada. É muito melhor a repreensão do sábio do que a festa, a música dos tolos. Olha o verso 8. Eu amo o verso 8. O verso 8 é um dos versos que eu encontrei esse verso já depois de... Eu já tinha lido, mas depois de anos no ministério, é que eu realmente me deparei de fato com esse verso. E o verso diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Esse verso é muito importante para mim, porque para quem conhece a minha história, eu vim para Caldas Novas em 2008 para plantar uma igreja e não deu certo. Fiquei 3 anos tentando a plantação dessa igreja, não caminhou, a gente teve que parar o processo. E quando a gente parou o processo, eu ia embora de Caldas Novas, surgiu uma necessidade de uma igreja que estava precisando ser revitalizada e eu decidi ficar. O pessoal que estava comigo na plantação veio junto e a gente está aqui trabalhando há 13 anos em Caldas Novas.
tentando ter uma igreja forte, uma igreja saudável aqui no sul de Goiás, cujo nosso sonho é que no futuro essa igreja possa ser um polo de plantação de outras igrejas aqui na região do sul de Goiás, que é tão carente de igrejas saudáveis. E especialmente nos primeiros anos, queridos, foi muito difícil. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E quando eu me deparei com esse versículo, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Eu louvei a Deus. Falei, é verdade, é verdade. O início é difícil. Tudo na vida o início é difícil, queridos. E isso é importante que você entenda também. Não importa o que você está tentando viver na sua vida. Seja o seu casamento, seja a sua carreira, seja um ministério na igreja. Tudo na vida, o início é muito difícil. É muito difícil. A gente vive nesse meio digital, né? E às vezes as pessoas se iludem, né, com isso, e elas acham que, não, vou lá e eu vou ser famoso, eu vou ser como esses caras que têm 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E as pessoas acham que as pessoas chegaram a 1 milhão de seguidores assim, né? Mas elas trabalharam construindo. Normalmente essas pessoas que têm 1 milhão de seguidores nas redes sociais, elas trabalharam anos fora das redes sociais, construindo uma carreira, construindo uma reputação. E agora, o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Não é? Mas olha que interessante. Porque lembra, é um paralelismo hebraico. É um paralelismo. E alguns paralelismos são complementares. Eles trazem um complemento, eles expandem a ideia, tá? E aqui na primeira linha ele diz, o fim é melhor do que o começo. Na segunda linha ele diz, o paciente é melhor do que o orgulhoso. O que ele está mostrando pra gente? O que ele está mostrando pra gente? Primeiro, que muito da nossa existência, muitas das nossas desistências são fruto da nossa impaciência. E que muito da nossa impaciência é fruto do nosso orgulho. É fruto do nosso orgulho. Nós queremos as coisas assim, agora, aqui, sem esforço, sem perseverança. Sem perseverança. Talvez você seja pastor, você está me ouvindo aqui. Talvez você seja pastor e você está desanimado no seu ministério. Meu irmão, deixa eu te incentivar. Deixa eu te incentivar. Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser fiel. Não necessariamente para ser bem-sucedido. Apenas para ser fiel. Se você está sendo fiel e ainda não está vendo frutos, espero que não seja coronavírus. Acho que não é só alergia, gente. Eu tenho muita rinite alérgica. Obrigado pela saúde. Ai. Não desista do seu ministério. Não desista do seu ministério. Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser fiel. Se você está sendo fiel e ainda não está vendo resultados, permaneça sendo fiel. Apenas isso. Permaneça sendo fiel. O final das coisas é melhor do que o começo. Saiu o Projeto Solo aí. Eu não entendi nada. Eu espirrei e começou a tocar Projeto Solo. Enfim. Coisa doida aqui. Mas é isso. Mães, pais. Talvez você está educando seus filhos, criando seus filhos, disciplinando seus filhos. Esse é um processo longo, penoso, pesaroso, difícil, complicado. Você não vê frutos. Você tende a desanimar. Não desanime. O fim das coisas é melhor do que o começo. O paciente é melhor do que o orgulhoso.
Onde eu tava, hein? Onde eu tava? Ele continua, né? Ele continua, olha o versículo 10, que interessante. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Nós temos uma tendência ao saudosismo. E normalmente é um saudosismo cego. Nós achamos que o que veio antes é melhor do que estamos vivendo agora, mas isso normalmente se dá porque nós esquecemos as dificuldades que nós passamos antes. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Aí estava no deserto? Puxa vida, bom mesmo era lá no Egito, os pepinos, não é? Os alhos porós, não é? Bom mesmo era isso. Bom mesmo era isso. A gente se esquece logo de tudo que a gente passou e a gente começa a fantasiar um passado perfeito, um passado que não tinha dificuldades, mas no passado de ninguém é assim. E aí a gente começa a achar que a solução é voltar para aquilo. Não necessariamente é. Não necessariamente é. Não diga os dias do passado foram melhores que os dias de hoje. Queridos, a gente olhou para todos os lugares onde Salomão falou que algo era melhor do que algo. Não é? Uma boa reputação é melhor do que perfume. A morte é melhor do que a vida. A ida ao velório é melhor do que a festa. A tristeza é melhor do que o riso. A repreensão do sábio é melhor do que a música do tolo. O fim é melhor do que o começo. Ser paciente é melhor do que ser orgulhoso. Onde você está nisso tudo? Onde você está nisso tudo? O que você tem buscado? Uma boa reputação ou perfume? Uma boa reputação ou perfume? A reflexão da morte ou a vida louca de quem pensa ser imortal? A repreensão de quem te torna mais sábio ou a música que apenas te distrai das questões do dia a dia? Teus olhos estão no futuro, no fim, que é melhor do que o começo, ou no passado? Você acha que tem todas as respostas, orgulhoso, ou você tem paciência para esperar o tempo das coisas? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Só Jesus pode mudar a nossa realidade. Ele é o único com a reputação perfeita. Ele tem um nome que está acima de todo nome. E ele pode mudar o seu nome. O seu nome. Ele quer te dar uma nova reputação, baseada não no seu desempenho, mas no desempenho perfeito dele. Ele quer te dar paz diante da morte. Ele quer te dar a vida eterna que te dará a certeza e a tranquilidade para encarar a morte. Por isso, como sábio que ele é, ele te repreende dizendo: se arrependa dos seus pecados e creia em mim. Só ele pode te fazer confiar e descansar. Confiando no futuro que ele nos garantiu, sem orgulho, achando que as coisas dependem de nós, mas com confiança. Com a confiança de quem confia que ele está no controle de todas as coisas. O chamado para você, o chamado para mim, nosso chamado como cristãos é reputação, tranquilidade diante da morte, sabedoria, confiança e paciência. Isso tudo é melhor, mas o melhor de tudo isso é aquele que nos dá tudo isso e muito mais. Corramos para Jesus, porque Ele é o melhor de Deus para nós. Ele é o melhor de Deus para nós. É Ele quem nos dá um nome, é Ele quem nos dá paz diante da morte, é Ele quem nos repreende, chamando ao arrependimento. É Ele, o nome que está acima de todo nome. É para Ele que nós corremos, é a Ele que nós buscamos.